Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um FinCorcast, o seu podcast sobre finanças corporativas, e hoje é um episódio especial. É um episódio que vai estar eu, desse lado da bancada, João Gabriel, entrevistando meu sócio na FinCor Brasil, Evandro Azevedo. O Evandro é um cara fora da curva, vocês não têm ideia. Ele já trabalhou no setor público, privado, acadêmico e empreendedor também. Evandro, por favor, faça as honras, se apresente. Verdade, hein, João? Não tinha pensado nisso, nessa trajetória. É um prazer estar aqui hoje para trazer um conteúdo pesado. Hoje você que está ouvindo nós aqui no FinCorcast, se prepara que hoje o conteúdo é profundo, pesado e vai realmente fazer a diferença na sua vida empresarial. Se você prestar atenção em todos os conceitos que nós vamos tratar aqui, tenho certeza que no dia de amanhã a sua empresa já vai mudar de conceito, mudar de resultado. O nosso objetivo aqui é fazer você ter mais resultado. E hoje, João, como combinado, pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu estou aqui à disposição para responder tudo. Você tem certeza, Evandro? Absoluta. Vamos tratar de tudo aqui, hein? Então vamos lá. Ó, como tema do nosso podcast de hoje, tá aqui, ó, empresa que não cresce, encolhe. Então a gente vai tratar de temas de gestão de toda a empresa. Às vezes, você que é empresário, tem uma empresa, ou é microempreendedor, a gente vai falar de coisas aqui que você vai falar assim, ah, não, isso aí só serve para empresa multinacional, isso aí só serve para empresa que tem mais de 100 funcionários. Mas não, pessoal, isso aqui são técnicas, isso aqui são aplicáveis, dependendo proporcionalmente a todo tipo de empresa. Às vezes você, que tem só você trabalhando na empresa, você mais 2, 3 funcionários, com certeza que proporcionalmente falando, você vai conseguir aplicar as técnicas que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, Evandro, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria ver com você quais são assim, os pilares principais que a gente tem numa empresa que vai dar o suporte para ela conseguir crescer. Porque se ela não crescer, ela vai encolher. Quais são os pilares, Evandro? Excelente pergunta, João. Eu acho que os 4 grandes pilares de uma empresa é o marketing, comercial, produção e financeiro. Quero que vocês anotem no caderno aí, que aqui vai conceitos fundamentais para você fazer a sua empresa crescer. Por que esses 4 grandes pilares? O marketing é o responsável, João, por trazer o cliente para dentro da empresa. Né? Ele se aproveita de técnicas e ferramentas para trazer o cliente dentro da empresa. E o segundo pilar, que é o comercial, ele é responsável por converter a venda. É realmente efetuar ali a conversão do lead, é realmente fazer a venda, tirar o pedido. E depois vem a produção. Uma vez tirado esse pedido, feita a venda, tem que entregar. Seja uma empresa de indústria, comércio ou serviço, ela tem que entregar aquilo que foi prometido. Então, tudo isso eu chamo de produção. Até o ato de chegar ao cliente esse produto ou serviço. E depois disso vem o financeiro, que é um dos mais importantes. É o pilar central para fazer toda a sustentação de tudo isso da empresa. Sem um financeiro forte, não há um marketing forte, não há um comercial forte e também não há uma produção forte, uma entrega de produto de qualidade forte. O financeiro é que dá sustentação. Então, normalmente, quando a gente vai visitar uma empresa, a gente começa pelo financeiro, porque a gente começa ali a entender, e o financeiro dá indícios. Toda tomada de decisão numa empresa, ela culmina lá no financeiro. Se eu decido investir um pouco mais em marketing, para trazer um pouco mais de cliente, eu preciso de recurso financeiro para isso. E aí eu preciso aplicar esse recurso com estratégia, visando lucro. Quando eu preciso também usar recurso financeiro para também treinar e dar suporte para o comercial, eu também preciso desse recurso financeiro. Produzir o serviço com qualidade também consome recurso financeiro. Então, o financeiro é o que dá suporte para tudo isso. Então, esses são os 4 grandes pilares de uma empresa em crescimento. E o tema é muito oportuno, o tema que colocamos aqui, porque uma empresa que não cresce, realmente ela encolhe, porque o mercado está crescendo, o setor que você está crescendo, todas as empresas estão crescendo. Se você ficar estagnado, você não vai crescer. Ou melhor, você vai encolher, vai perder market share de mercado, e aí não é isso que a gente quer. O nosso objetivo é fazer com que as empresas cresçam e cresçam com qualidade da entrega, qualidade do serviço e com um financeiro robusto. Legal, Evandro. E você comentou que é marketing, vendas, produção e financeiro. Se você não tiver dinheiro, você não consegue fazer um aporte lá no Facebook para trazer mais lead. Se você não tiver o financeiro robusto, você não consegue impulsionar, talvez fazer um stand para estar oferecendo o seu produto para pessoas experimentarem, né?
ter essa experiência de vida, mas o marketing, a venda, a produção e o financeiro, eles possuem dentro de uma empresa um processo que precisa ser seguido. Então, o funcionário que está nesse setor do marketing, ele tem que seguir aquele protocolo, aquele processo, porque está desenhado isso, né? Tem que estar desenhado. Exato. Se não tiver desenhado, não vai funcionar, né? O que muitas das vezes acontece é a empresa ela negligencia o processo. Cara, o processo ele vai existir, você queira ou não. Porque o processo nada mais é a forma de fazer as coisas. Ou a empresa, quando ela nasce, ou quando ela já está em andamento, ela já existe um processo. Vou dar um exemplo aqui no processo de marketing. Queira ou não, a empresa faz um esforço para trazer o cliente para a loja. Seja uma loja física, com o fluxo de pessoas dentro da loja, ou seja uma loja digital, trazendo lead para depois converter vendas. Então, já existe um processo, ou seja, as pessoas ali executam uma certa atividade para trazer cliente. Se eu olho para esse processo, identificando ali as lacunas de crescimento da empresa, eu consigo mensurar. Eu vou criar indicadores nesse processo, né? Primeiramente eu desenho todo esse processo para entender qual é o processo, depois eu crio indicadores de desempenho em cada ponto especial desse processo, e aí então eu vou atuar melhorando ali um gap, que a gente chama de lacuna de crescimento, ou esse gap. Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui para quem está em casa entender. Se eu faço um anúncio e eu tenho ali um custo por lead para fazer esse anúncio, significa dizer que eu invisto um determinado valor e esse valor me traz um determinado número de leads. Então, esse número de valor dividido por número de leads vai dar o custo do lead. Simples assim. Então, pronto, esse custo do lead já é um indicador de desempenho. E para me saber se está bom ou ruim, primeiramente eu olho pelo todo o histórico da empresa. Pô, o que eu estou pagando agora, esse custo do lead, historicamente na minha empresa, ele está maior ou menor historicamente? Ah, ele está maior. Puxa, será que está bacana? Então aí eu olho também para o mercado. Pô, a empresa que tem o mesmo porte, padrão, a gente chama isso de benchmark. Esse custo do lead no benchmark, no mercado, ele está acima ou abaixo? Ah, ele está muito acima, então eu tenho que ser mais efetivo. Então eu tenho que criar ferramentas, tarefas, plano de ação para reduzir então o custo desse lead. Depois que eu fiz essa atividade do custo do lead, eu posso também mensurar se esse lead é qualificado ou não. Quem está aí em casa sabe o que é isso. Lead qualificado é se eu trouxe para dentro da loja um cliente que realmente interessa pelo produto. Ele tem a qualificação específica para poder adquirir aquele produto. Ok, também é um indicador, leads qualificados. E quando eu entrego o lead qualificado para o comercial, é a troca de bastão ali, passa então dessa etapa do marketing vai para o comercial tem ali o dever do quê? De converter esse lead. Se eu tenho 100 leads e converto 10 vendas, então eu tenho 10% de conversão de lead. Então, é um indicador de desempenho também. Se meu indicador é o mesmo processo, aí eu olho pelo todo o histórico da minha empresa, 10% é ruim ou é bom? Depende desse histórico. Aí eu olho também para o mercado, e aí então eu vou atuando em cada processo para poder melhorar cada indicador de desempenho. Eu melhorando cada indicador de desempenho, eu melhoro o resultado da empresa. Eu costumo dizer que uma empresa ela é feita de resultado, mas o resultado ele é feito de processos bem elaborados e bem executados, trazendo resultado em cada processo, você traz resultado para a empresa, e isso vai culminar lá no lucro líquido da empresa. Então, é uma questão de verificar o crescimento da empresa, né? Essa questão de indicadores, de metas. Legal que você falou. Tanto que você tem o indicador do marketing, que vai gerar depois um link com o indicador do comercial, que os dois vão ter um indicador, uma meta unida lá em cima, que tudo gera uma árvore, né? Que todos os indicadores mais baixos da cadeia aqui vão linkar para uma meta mais superior da empresa. Isso, o que você imagina, assim, Evandro, que seria para buscar assim, o resultado no final do lucro líquido da empresa, que é o que o empresário quer saber? Vai dar lucro líquido ou não vai? Para eu cumprir essa meta do lucro líquido, como é que eu consigo desmembrar essas outras metas para chegar nisso no final? Perfeita pergunta. Antes de entender tudo isso, é bom entender que tudo está conectado e tudo está conectado principalmente no financeiro. Quando você que está nos ouvindo é um vendedor, quando chega para você uma meta, pode ter certeza que essa meta foi bem estruturada e bem pensada e com o envolvimento do financeiro. Quando a gente chega em uma empresa, então a gente vai estruturar o crescimento de uma empresa. Tudo começa através dos indicadores econômico-financeiros.
Se você vê, para saber o resultado de uma empresa, nada mais é do que analisar a demonstração do resultado do exercício. Que ele começa desde o faturamento, passa pelo custo, passa pelo lucro e a margem de lucro, passa pela despesa até chegar no resultado financeiro e lucro líquido. Perfeito. A gente acabou de falar aqui vários indicadores de desempenho econômico financeiro. Ponto. Começa aí. Para me ter resultado, por exemplo, no faturamento, ou seja, na receita operacional líquida, eu preciso vender mais. E aí, então, a gente começa a conectar. Hoje, qual é o meu faturamento? O exemplo é 100 milhões, então eu quero chegar a 120 milhões, eu preciso incrementar, eu preciso crescer em 20 milhões. Então, o que eu tenho que fazer lá no comercial? Aí a gente vai desmembrando isso. Então, para vender 20 milhões, eu preciso, então, alimentar mais o funil de vendas. Então, eu vou lá no comercial, vou lá no marketing. Marketing, você está me trazendo X leads, esses leads Y são qualificados, esses qualificados passa para o comercial converte em vendas, e aí a gente analisa também o ticket médio de cada cliente. O que é ticket médio? Nada mais é do que quanto o cliente compra naquele pedido. Depois a gente acompanha também a recorrência da compra desse cliente, e aí também a gente isso percebe que está tudo conectado. A soma de número de clientes mais ticket médio vai formar o número de faturamento. Então, para criar os indicadores de desempenho, a gente tem que conectar todos eles. Ao ponto que o funcionário que está lá na operação, o ato dele bater a meta lá vai fazer com que a meta empresarial, a meta econômico-financeira, ou do lucro líquido lá embaixo, da DRE, seja batida também. Então, é isso. Então, isso falamos somente do faturamento. Vou falar agora um pouquinho da margem de lucro. Para a margem de lucro ser uma margem efetiva, para mim também preencher essa lacuna de crescimento na margem de margem bruta, ou seja, no lucro bruto, eu preciso diminuir o custo do produto. Então, para diminuir custo, eu vou lá no indicador de desempenho de quem é o comprador e falo, qual é os fornecedores que nos fornecem o produto, esse produto é de qualidade, qual que é o preço que eu pago no custo, qual que é a qual que é o custo, né, o percentual de custo do produto. Então, eu vou criando técnicas e ferramentas para poder diminuir esse custo. Diminuindo o custo, matematicamente, eu aumento o lucro. Aumentando o lucro, aí eu vou construindo. Então, uma meta bem estruturada dentro da empresa, ela culmina lá também no financeiro. Então, existe uma árvore toda conectada matematicamente, onde todo mundo vai direcionar para um caminho só. Então, toda a empresa, batendo a meta, vai resultar na meta do financeiro, que lá embaixo no lucro líquido. Então, você que é empresário e quer aumentar o lucro líquido, tem que sim estruturar toda a estrutura de indicadores de desempenho econômico financeiro e indicadores também operacionais que resultam nesse resultado financeiro. Tudo tem que estar bem estruturado e linkado uma coisa com a outra, né? Perfeito. Tanto é que quando a gente visita uma empresa, a primeira coisa, fica muito tempo ali batendo papo com o empresário para poder entender qual é o ramo dele, entender quais são os números que ele tem. E aí a gente vai batendo papo de forma a verificar quais são os indicadores que ele já acompanha. E aí a gente percebe, às vezes, que ele acompanha um indicador que não tem nada a ver, não está conectado com o resultado econômico-financeiro da empresa. Não faz sentido esse indicador estar lá, porque ele não traz mais lucro líquido. Então, a gente vai lá, elimina e cria outros indicadores a fim que traga resultado mesmo. Então, é crescer estruturado, crescer de uma forma consistente e com um financeiro forte. Porque crescer só queimando caixa, ao meu ver, não é uma boa estratégia. Tem que crescer e também garantir um bom fluxo de caixa e uma saúde financeira perfeita para a empresa ter esse gás, esse oxigênio para crescimento. Legal, Evandro. Você comentou como funciona esse link das metas, dos indicadores, mas eu queria saber na prática. Quando a gente vai colocar na prática tudo isso, de estruturar essas metas, esses indicadores, tem duas formas de fazer. Ou você vai bottom-up ou top-down. Ou você escolhe a meta maior e vai destrinchando ela, ou você pega as metas menores aqui e começa a subir até culminar na principal lá em cima. Qual que você acha na prática? Agora, pessoal, na prática, porque a teoria muitas vezes não funciona do jeito que a gente imagina. Na prática, qual que você acha, Evandro, que é mais fácil de colocar ali na operação da empresa esse tipo de estratégia? Perfeito. Assim, quem dita a regra da empresa é o empresário. A empresa vai para onde o empresário quer. Perfeito. Então, aí o empresário ele quer crescer a 20%.
Ok. Só que no momento de estipular uma meta, vamos falar aqui um pouco também do comercial, que é algo bem palpável para você que está aí, é algo que fala muito de meta na área do comercial, mas meta não é só para comercial, gente, meta é para toda a empresa. Toda empresa, sim, pode ter indicador de desempenho e nesse indicador de desempenho ter a meta, ok? Então você conversa com o empresário quer 20%, beleza. Você que está lá na prática, que você é o líder, você é o diretor comercial, você tem que vender isso para o seu vendedor. Você tem que vender a ideia, ele tem que comprar a ideia, porque senão ele não vai conseguir, ele não vai atrás de bater essa meta. E assim, lembrando que uma meta, se eu fizer o mesmo que eu estou fazendo hoje, então eu não cresço. Então, porque toda meta desafiadora subentende que eu preciso fazer algo que eu ainda não faço. E para fazer algo que eu ainda não faço, eu preciso de ter um conhecimento que eu ainda não tenho. Romper barreiras, né? Então eu tenho que romper barreiras, exatamente. Então eu preciso buscar um conhecimento diferente que eu não tenho, porque se eu já soubesse, eu já tinha. Uma frase legal do Paulo Vieira é isso, é aquilo. E é bem assim. Aquilo que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse, eu já tinha. Então tem que ter um conhecimento teórico e prático. Então você vai dar ali um pouco de suporte para o seu time de conhecimento. Vai dar o quê? Treinamento. Aí você é um diretor comercial, você vai fazer uma reunião, na prática, você vai fazer uma reunião com o seu vendedor e vai começar a fazer perguntas, falar perguntas para ele, olha, você está vendendo aí 100 milhões, como a gente pode fazer para vender 120? Aí você vai perguntando, ele vai falar, não dá, e sempre começa assim, não dá, tô no limite, tá, mas quantos clientes você tem? Quantos clientes você atende dia? Eu atendo 10 clientes por dia, ok. Esses clientes você atende em quanto tempo? Eu atendo em meia hora. Qual é o tempo ocioso? O tempo ocioso é X. E você faz quantos telefonemas? Eu faço 50 telefonemas para 10 atendimentos. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar uma meta, então, de você fazer 70 ligações para que você tenha pelo menos aí 15 atendimentos, para que esses 15 atendimentos virem mais vendas. Então você está destrinchando. Eu sempre digo que, imagina que você vai pegar um queijo mineiro, quem é de Minas aí vai pegar um queijo mineiro e vai pegar esse queijo sem cortar nada e vai começar a comer. Você vai achar que é muito, e é difícil. Mas se você pega esse queijo, pica ele bem picadinho, joga um azeite, um orégano ali, ele vai ficar, e você coloca uns palitinhos e começa aqui no bate-papo, sem perceber você vai estar comendo todo o queijo. O que eu quero dizer com tudo isso? Você que precisa estipular meta para o seu time, destrincha isso em pequenas partes. Essa é uma técnica que realmente funciona. Você subdividindo essas tarefas ou atividades em pequenas partes, você consegue mostrar para ele e ele vai convencer-se de que é possível bater a meta. Se ele não se convencer que é possível bater a meta, eu falo para você, dificilmente você vai conseguir fazer com que ele bata a meta. Então, o trabalho do líder é vender a ideia de que a meta ela é possível. E aí também dá o suporte para que ele possa bater a meta. Uma vez identificado, por exemplo, aí uma lacuna de conhecimento, você vai chegar para a empresa, para o empresário, beleza, vai falar assim para ele, beleza, meu time vai bater a meta, mas precisa de um curso específico. Preciso de um curso específico, sei lá, vou vender no setor imobiliário um imóvel de alto padrão. Quem é esse cliente? Qual é a tomada de decisão que ele faz? Eu preciso entender da economia, eu preciso entender um pouco mais do mercado imobiliário. Então você vai lá e dá um curso para ele sobre economia, sobre taxa de juros, sobre INCC, sobre IPCA. E então você vai munir o seu vendedor de técnicas e ferramentas e conhecimento que ele não tinha para ele poder ir bem na venda. Na prática é basicamente isso. E Evandro, você falou uma palavra que é chave quando o empresário quer tomar a rédea da sua empresa. Muitas vezes a gente tem clientes que acontece isso. O empresário às vezes é uma vida muito sozinha e ele precisa tomar decisões muito sozinho. E aí ele possui às vezes funcionários dentro da empresa que os funcionários começam a cada um ele não sentir essa posição do empreendedor, do empresário, de gestor, de líder. O funcionário começa meio que se rebeliar ali dentro da empresa. E isso pode levar a empresa a decrescer também. Então, assim, o que você, na sua opinião, na prática, o que um líder, um gestor precisa ter de característica e como lidar com o seu time para fazer com que ele mire o crescimento? Perfeito. Antes mesmo de responder essa pergunta, João, falando de pessoas, que é uma grande dor do empresário brasileiro,
né? A gente se depara com toda consultoria que a gente chega numa empresa, a primeira dor dele é em relação às pessoas. Eu procuro dizer, eu procuro às vezes passar também para o empresário o seguinte, que não é só pessoas, e sim ele tem que prestar muita atenção, além daqueles 4 pilares que é marketing, comercial, produção e o financeiro, ele também tem que se preocupar com produto, processos, pessoas e tecnologia. Então, a fusão desses quatro elementos vai fazer com que ele tenha uma empresa de alta performance, uma empresa que ela vai crescer. E eu vou pegar uma caixinha agora de pessoas, que foi a sua pergunta. Primeiramente, eu vejo na prática que uma empresa vai bem conforme ele tem um nível de pessoas de alta performance. Esse nível de pessoas de alta performance, para você atrair esse colaborador de alta performance, você tem que ter uma cultura forte. E para ter uma cultura forte, precisa ter um líder forte. Então, o empresário, não adianta ele montar uma empresa e falar que eu vou para a praia, vou deixar lá e eles vão tocar sozinho. Você pode até fazer isso no momento de férias, no momento pensado e estruturado, mas a cultura, quem dita a regra é o empresário. Então, se o empresário é dedicado, ele é de alta performance, ele estuda, todo colaborador vai ter vontade, que tem essa mesma característica, vai ter vontade de entrar. Então, é isso. Primeiramente, você tem que atrair talentos que tenham essa pegada, essa cultura. Depois, você tem que dar treinamento e condição. O que eu acho, às vezes, incoerente é o empresário contratar alguém super inteligente para desenvolver uma atividade e ele fica ali falando como ele tem que executar. Não, deixa ele livre, deixa essa pessoa livre. Traz o problema, explica para ele, eu preciso resolver esse problema e usa o seu conhecimento, know-how, tecnologia, conhecimento para resolver esse problema. Traz o que você conhece aí a gente vai debater e aí a gente vai chegar num senso comum e eu vou validar a sua solução. Então, na prática é isso. Um empresário hoje ele é um resolvedor de problemas e tem que contratar um time que também resolve problemas. E você, quanto mais vai ganhar, você que é colaborador, é necessário que você tenha um espírito de dono, um senso de dono, porque é o seguinte, quanto mais problemas você resolver, mais complexo, maior vai ser o seu salário. E não é o contrário, você não necessariamente vai primeiro ter o salário para depois ter um problema ou cargo. Primeiramente você resolve problemas complexos, né? E depois você tem um cargo e depois você tem um salário. Então é uma forma. E eu digo até que uma forma mais barata é empreender numa empresa de outro. E se você criar uma cultura onde todo mundo tem um senso de dono, possivelmente a sua empresa vai crescer, possivelmente a sua empresa vai ter um bom desempenho. Isso é fácil? Não, não é fácil. Você tem que estar ali, aparando as arestas, instruindo, direcionar pessoas. E tudo está conectado porque esse senso de direção tem a ver também com a meta, tem a ver também com o indicador de desempenho, tem a ver também com essa visão da onde a empresa quer chegar. Então, pessoas é um tema muito importante, não pode ser negligenciado dentro de uma empresa. Você tem que investir nessas pessoas. Evandro, você falou aqui de processo, a gente já comentou. Pessoas, acabamos de falar. A gente falta agora produto. Fiquei curioso agora para a gente linkar. Falta produto e tecnologia. Produto, Evandro. O que você me fala a respeito do produto, da importância de desenvolver um produto com qualidade para o cliente, um produto capaz de bater de frente com a concorrência, porque não basta você ter um produto e ele não ser de qualidade, que o cliente vai para outro, vai para o concorrente. E o que você acha que precisa na prática ali para criar um produto de qualidade, uma esteira de produção, ou às vezes não é um produto, mas o empresário tem um serviço, né? Então o serviço é muito importante também dentro da empresa. O que você me fala disso, Evandro? Perfeito. Primeiramente, o produto ele tem que solucionar um problema do cliente. O foco tem que ser na resolução da dor do cliente. Então, o seu produto ou serviço, né, que a gente colocando aqui tudo, né, dentro da mesma caixa, tem que resolver um problema do cliente e não só resolver o problema do cliente, mas satisfazer esse cliente. Vou dar alguns exemplos assim. Quando a gente fala de produto, a gente tende a pensar muito na indústria, no produto físico, palpável, mas também o produto de serviço. Se você tem, por exemplo, aí uma empresa que presta serviço de instalação de ar-condicionado, é um serviço. E talvez você venda também o ar-condicionado, e também é um produto. Então, o produto que você vai trabalhar tem que ser estruturado para o cliente que você quer atender, primeiramente. Porque temos vários nichos de cliente. Primeiramente, você precisa saber qual é o seu
público-alvo que você quer atingir. Uma vez escolhido o seu público-alvo, você vai escolher um produto que atenda a necessidade desse cliente. Se você vai para um cliente classe A, então é um produto de extrema qualidade, altíssima qualidade. E se você tem um produto de qualidade e uma prestação de serviço na instalação que é ruim, você baixa o nível disso. Então você também tem que ter uma prestação de serviço de alta qualidade. Eu digo até o seguinte, até empresas de comércio mesmo que põem um produto lá na prateleira e acha que eu só vendo produto. Não. Toda empresa presta serviço. A prestação de serviço vem do atendimento do vendedor, a prestação de serviço ela vem do pós-venda, a prestação de serviço também vem lá do financeiro, quando eu trato com o cliente ali do contas a pagar, ali o cliente quer receber, quer uma emissão de boleto. Às vezes o tratamento não é nem com a pessoa, mas com o aplicativo também. Então, todo o contato que o cliente tem com a empresa, ele é um serviço, ele deve ser pensado, estruturado para a satisfação do cliente. Então, o produto ele deve seguir essas características. O meu produto deve satisfazer a necessidade do cliente e deve, além disso, encantar. E quando a gente fala produto, né, dentro de uma linha de marketing até acadêmica, você falou assim, Ivan foi acadêmico, então eu tenho a formação em administração e eu lembro também até mesmo das aulas de marketing, a gente fala dos 4 P's de marketing. E você que também é acadêmico e fala, nada não se aplica na prática. Aplica sim, se você pensar certinho, aplica. Dentro da linha do marketing, o marketing pensa nos 4 P's. Produto, preço, praça e promoção. Então vamos falar esses 4 P's dentro da escolha de um produto, de uma empresa. Produto é exatamente a escolha do produto que você vai atuar. O que você vai vender? Vou vender uma caneca da FinCoreCast. Exemplo, tá aqui uma caneca, um produto. Produto, preço. Qual é o preço que eu vou vender? Qual é o valor agregado que eu quero colocar? Eu quero ter a estratégia de baixo custo, ou seja, o meu preço vai ser baixo, ou a minha estratégia vai ser de qualidade, eu vou querer atingir um cliente AAA. Ok, então pensei no produto, pensei no preço, então às vezes a sua empresa necessita que um marketing estrutura esse preço para você atingir um certo nicho de mercado. Depois você tem que delimitar também qual é a praça. Eu vou atender onde? Eu vou atender São José do Rio Preto, eu vou atender o estado de São Paulo, eu vou atender todo o Brasil, eu vou atender o mundo, né? Eu vou colocar na internet, então qual é a praça? E pensando nessa praça, você vai criar estratégia para poder atingir esse mercado. Então, produto, preço, praça e a promoção. E a promoção é como eu vou divulgar, como eu vou fazer ali o marketing, que é propriamente dito, desse produto, como eu vou vender, como eu vou atrair a atenção do cliente. Então, quando a gente fala de produto, respondendo a sua pergunta, é tudo isso. Não é simples eu pegar, comprar um produto e colocar aqui à venda. Eu preciso pensar nesse produto. Ele vai atingir o meu cliente, ele vai satisfazer o meu cliente, ele vai encantar o meu cliente. E esse cliente vai ter recorrência na compra desse produto e ele vai indicar esse cliente. É o que a gente chama de NPS, né? Hoje todas as empresas têm um NPS para medir a satisfação do cliente. E esse cliente vai indicar o meu produto para um outro cliente. Eu vou gerar, então, um movimento de cada vez mais o próprio cliente de boca a boca vai trazendo mais clientes. Eu vou aumentando meu faturamento e aumentando meu market share dentro daquele mercado. Então, um produto é muito importante, tem a ver com tudo isso que eu falei. E o produto é importante também a gente destacar que o produto tem que ser de qualidade. Então, por exemplo, se é uma loja no varejo, você tem que fornecer um produto de qualidade e você tem que comprar muito bem esse produto. Então, você precisa ter técnicas e processos para saber identificar se aquele produto está no preço certo que vai valer a pena para você. Porque o preço de venda, muitas vezes, ele é delimitado no mercado. Então, você vai ter os seus concorrentes, às vezes, vendendo o mesmo produto ou similares por um preço já teto, e você tem que trabalhar dentro desse limite. Então, para você ter esse lucro no final, você tem que comprar com qualidade também para conseguir ter essa margem. Então, até um caso prático aí, a gente tem um cliente nosso que, vendo esse gap, essa possibilidade de crescimento, de aumento de margem, acabou estruturando a empresa para ter um comprador. E tendo esse comprador, a empresa conseguiu aumentar aí em 7%, 8% o seu lucro no final da conta. E aí, acho que é interessante linkar isso também, que a gente tem o lucro, mas muitos empresários acabam ficando meio refém dos contadores hoje em dia. Por quê? A hora que a gente vai analisar uma empresa na consultoria, a gente vê o quê? A gente vê o balanço patrimonial, é uma foto da empresa. Muitas vezes isso acontece, essa foto, uma vez no ano, que é o que o contador precisa entregar para
para o governo, então ele faz uma vez por ano. O empresário não tem isso mês a mês, atualizado, se não é uma empresa grande, não tem. Ele tem o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que faz menção ao econômico, não é questão do financeiro da empresa, não é questão de caixa, mas para a gente ver caixa, a gente precisa ver a demonstração do fluxo de caixa. E aí que está o segredo, é o caixa. A entrada de dinheiro, saída de dinheiro, que é o que vai fazer a empresa ter oxigênio para trabalhar e conseguir vender, ter lucro e conseguir manter esse processo de crescimento. Então, é muito importante salientar o empresário que está, você pode analisar de várias maneiras a empresa, mas você tem que ter bem claro que o controle rígido ele tem que ser feito no caixa. Porque a hora que você analisa, a hora que a gente faz na consultoria, a gente vê lá no controle do fluxo de caixa o operacional da empresa, se o operacional está dando resultado. A gente vê os investimentos da empresa, se vendeu, comprou ativo, vendeu um carro. Estou tendo lucro, mas por quê? No final da conta foi porque eu vendi um imóvel ou vendi um carro. Ou por causa de financiamento. Não, estou tendo lucro porque eu peguei um dinheiro lá no banco e fiquei endividado no final das contas. Então, a gente precisa analisar todos esses fatores do caixa para saber onde que está o ponto de fraqueza ou de crescimento da empresa. E aí até uma menção aqui ao Buffett, que ele falava assim, lucro, que a gente vê no DRE, é opinião. Agora o caixa. É isso que vai levar para frente. Exatamente. O caixa tem que ser... Foi ontem ou ontem eu estava numa empresa, numa grande empresa de São José do Rio Preto, conversando com um CFO, e ele me falou algo que realmente eu fiquei pensativo. A gente participando de reuniões de resultado ali, onde tem indicador de desempenho, então tem também rituais de gestão. Hoje em dia um empresário precisa ter rituais de gestão, que é o quê? O report no final do mês para saber se bateu a meta ou não e atingiu os resultados esperados pela empresa. E aí ele comentou o seguinte, falou, Evandro, veja só, o comercial ele pode não bater a meta de vendas e chegar, olha, não bati, infelizmente não consegui, faz ali um relatório de desvio, né, de não bater a meta, ok, não bati, mas no próximo mês eu vou conseguir, viu? Ok. Aí ele falou assim, também a produção pode, eu não produzi o tanto que era para vender, viu? Eu não consegui, mas mês que vem eu vou conseguir cobrir esse gap, legal. Aí o marketing pode também falar, nossa, eu não consegui trazer a quantidade de cliente ou de leads qualificados esperado, mas próximo mês eu criei um plano de ação aqui, eu vou conseguir. Ele falou assim, o financeiro não. Eu não posso não posso chegar numa reunião de reporte e falar, é o seguinte, eu não consegui, não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro para pagar. Então, olha só que importância, porque volta lá no início da nossa conversa de que o financeiro bem forte traz uma empresa forte em todos os departamentos. Porque se faltar oxigênio, se faltar dinheiro, falta recurso para investimento, falta recurso para comercial, falta recurso para o marketing, falta recurso para produção, falta recurso para tudo. Então, o financeiro, caixa, tem que ser um mantra assim, da empresa, tem que ser algo tem que ser cuidado com muito zelo. Porque se ele... E é até engraçado também, porque as empresas podem quebrar crescendo. Eu sei que parece estranho, pessoal, mas sim, uma empresa pode quebrar crescendo. Se ela cresce forte demais e não tem um caixa estruturado para aguentar o crescimento, ela tem um resultado econômico financeiro, um lucro líquido, no entanto, ela quebra por falta de capital de giro. Porque o crescimento ele gera uma pressão, uma necessidade de capital de giro muito forte. Então, a empresa ela tem que crescer na medida que a necessidade de capital de giro cresce e o capital de giro também acompanha. Então, você que é empresário, acha que é só vender, acha que é só entregar, acha que é só qualidade. Se você só focar nisso e esquecer do financeiro, é possível sim de você quebrar sua empresa crescendo. E você colocou também aí, João, falando do custo, da compra, né? Tem um outro amigo do setor de automóveis que fala que ele ganha dinheiro na compra. E aí todo bate-papo que eu faço com algum empresário, eu trago para o mundo das empresas, do dia a dia. E aí eu fiquei pensando, de fato, verdade. Temos um exemplo disso, exemplo da empresa que nós trabalhamos lá. Eu vou até dar um nome aqui, fazer o merchan, Grãos e Companhia, né? No qual está crescendo fortíssimo aqui em São José do Rio Preto. E logo vai estar em todo o território nacional, tenho certeza. Ele nos contratou lá com a consultoria, a gente está trabalhando com ele, na pessoa do Matheus Mattioli. E ele realmente mudou uma estratégia. Então,
focava-se o esforço muito em vendas, e a empresa tem qualidade na venda, tem qualidade no produto, atendimento perfeito. Então, nessa área não tinha mais lacunas de crescimento. Então, nós fomos para a área de custos. E aí, então, ele dedicou um funcionário a exercer uma atividade de redução de custo. O lucro líquido dele aumentou exponencialmente. Ou seja, não é só vendas que traz lucro. Quem trabalha também, um funcionário que trabalha com custo, traz lucro, traz aumento de lucro. Ou você vende mais, né, e menos custo, então o lucro ele vem dessa diferença. Eu costumo falar até que o financeiro é simples, é imaginar uma caixa d'água, né, onde existe uma entrada de recursos, existe uma entrada de água que é a receita, e existe vários caninhos ali que é a saída, é administrar então essa entrada, né, de recurso, que é o dinheiro que entra na sua empresa, administrar o custo, que é um cano um pouco maior que tem a saída, e vários caninhos de despesa, despesa com pessoal, despesa com aluguel, despesa com iluminação, despesa com ar-condicionado, até que sobra ali o lucro líquido, despesa até mesmo despesa financeira, despesa com juros, tem que administrar cada caninho desse para que sobre lucro. Então, um empresário bem-sucedido é um empresário que presta atenção em todas essas entradas e essas saídas de recurso. Quando eu digo recurso, eu digo dinheiro. E qual é a ferramenta principal? É o fluxo de caixa, tanto o fluxo de caixa realizado, quanto principalmente o projetado. Você comentou dos canos de saída de dinheiro. Então, você tem a saída da despesa pessoal, saída comercial. É interessante também, para a gente ter essa visão macro da empresa, os dados têm que ser colocados em algum lugar. E para você conseguir analisar esses dados que estão em algum lugar, num banco de dados, em algum ERP, é necessário a empresa investir em tecnologia. E aí, Evandro, eu acho que a gente chega no quarto pilar. Então, a gente passou por pessoa, processo, produto e agora a gente entra em tecnologia. Você vê que a empresa precisa desse pilar. É imprescindível para a pessoa que quer crescer hoje, ela investir em tecnologia? Sim. Para ela crescer realmente exponencialmente, é imprescindível. Imagina que estamos na era na geração da informação e do conhecimento. No passado, o empresário ele tomava suas decisões pelo achismo. Hoje em dia, o mercado não aceita mais tomar decisão pelo achismo. Você tem que tomar decisão baseada em dados, baseados em fatos. Né? Então, eu digo sempre que dados geram informação, informação gera conhecimento e conhecimento é utilizado na tomada de decisão. O empresário não pode tomar decisões baseadas no seu achismo e para você ter informação, é necessário ter um sistema bem estruturado onde todos os colaboradores lançam ali as informações pertinentes ao trabalho dele. Então, o sistema ele vai compilar todos esses dados, gerando informação através de relatório, Power BI e alguma ferramenta que auxilia o empresário a tomar decisão. Então, a tecnologia, eu digo até que a tecnologia é uma teia de aranha que une tudo. Ele une todos os pilares, quando eu digo de departamento, marketing, comercial, produção e financeiro. Ele também une todas as minhas ações em relação a produto, em relação a processo e também em relação a pessoas. A tecnologia é quem faz a ligação de todo esse elo. E aí, então, uma tecnologia forte, uma tecnologia robusta, ela vai me trazer informações em tempo real e tomada de decisão em tempo real. Tomadas de decisões mais assertivas e mais rápidas traz mais resultado. Trazendo mais resultado, o empresário vai ter mais lucro. Você pode errar, né? Só que tem que errar rápido. Exatamente, João. Você pode errar um erro não conhecido, errar rápido e corrigir rápido. Então, a tecnologia dá esse poder. E olha só que interessante, na consultoria, quando a gente vai, a primeira coisa que a gente faz lá, depois, é lógico, de fazer uma análise de toda a empresa, das 10 áreas da empresa, fazer uma análise ali estruturada em teia e falar para o empresário quais são os gaps de crescimento dele, a gente começa através de uma análise estruturada do plano de contas. Plano de contas, a gente falou assim, dessa caixa d'água com entradas e saídas de recursos, plano de contas a gente estrutura ali classes financeiras, ou seja, para onde o dinheiro entra e onde o dinheiro sai. Isso é a raiz de tudo. Essa é a raiz do financeiro e é a raiz de toda a tomada de decisão. Então, é através desse plano de contas bem estruturado que eu vou entender e interpretar onde o dinheiro entra, de que forma ele entra e para onde ele sai. Então, eu vou poder atuar em cada área dessa, em cada caninho desse que a gente comentou, para poder maximizar o lucro da empresa. Então, um sistema forte. Você que tem...
Você que começou a ter uma empresa, começou ali no caderninho, e a gente se depara muito com isso, né, João? A gente vê empresas que começaram no caderninho, depois evoluiu, foi para uma segunda geração, que é a geração do Excel. Pense em colocar um RP, pense em colocar um sistema. Hoje em dia tem muitos sistemas acessíveis, baratos, empresas especializadas nisso, que você pode ali fazer o lançamento via app, pode ter ali a informação via app, na nuvem. Hoje em dia, o empresário que não estiver conectado com a tecnologia, ele tende a tomar decisões atrasadas, então ele tende a ficar um pouco atrás no mercado. E, Evandro, você comentou da consultoria financeira, né? Que a gente faz consultoria financeira e empresarial. Você acredita que tem alguns pilares que dão suporte para essa consultoria financeira e empresarial? Como planejar, organizar? Sim, aí eu volto agora, vou trazer de novo um conceito acadêmico, né? Do que é a administração, né? Quais são as funções do administrador? Quem está na faculdade de administração aí vai poder me falar. Então, eu aprendi isso lá há muito tempo atrás na faculdade e nunca mais esqueci. Então, as funções do administrador é planejar, organizar, dirigir e controlar. Aí, Evandro, o que é isso? Calma lá, a gente vai falar. Planejar. Planejar é o ato de antever o futuro. Planejar é o ato de você se posicionar numa projeção de futuro. Entender todo o seu passado, entender onde eu estou no presente e projetar o futuro. Evandro, mas como isso não acontece na prática? Na prática, isso pode acontecer até mesmo através de uma planilha de Excel. Então, eu vou estruturar, eu vou colocar ali no Excel. Se eu atendo ali 100 clientes por mês e eu quero ter um crescimento de 20%, então eu vou atender 120. E depois eu vou colocar todo o ano, eu vou olhar o ano que vem, por exemplo, de 2024, se eu estiver em fase de planejamento. E planejamento é um momento que você aprofunda muito nos dados, né? Dentro de toda empresa de planejamento aí, toda empresa que tem uma área de planejamento sabe muito bem disso. Então eu aprofundo nos dados realizados, eu aprofundo no onde eu estou e eu começo a projetar o futuro no sentido de quantos clientes, qual o ticket médio. Então, o número de clientes mais o ticket médio vai dar um turno de faturamento. Se eu manter essa margem de lucro, ou seja, manter um custo nesse padrão, então eu vou ter essa margem de lucro. Então, eu coloco também uma meta ali. Então, eu vou planejando cada ponto disso e eu explodo isso no todo o ano. Então, quando eu explodo esse planejamento no ano, lá na planilhinha de Excel, que seja, ou num sistema, enfim, de uma empresa especializada nisso, eu vou conseguir enxergar todo o futuro. Ok. Desse planejamento gera todas as metas. Dessa meta gera todo um plano de ação. E aí, então, todo mundo vai fazer um pedacinho das atividades em busca disso. Então, falamos da primeira função do administrador, que é planejar. Organizar é colocar cada recurso na sua caixinha. É falar, essas pessoas vão fazer essa atividade, esse aqui, minha empresa vai ter uma filial, ou minha empresa vai atuar home office, então eu vou organizar todo o recurso financeiro, recurso de pessoas, recurso físico, então eu organizo. Planejo, organizo, direciono. Direciono é o ato de dirigir as pessoas para um caminho, é o ato de direcionar, de dar foco a uma direção. E aí eu vou criar toda essa estrutura para direcionar essas pessoas para um caminho, que esse caminho é o quê? O meu objetivo como empresa. Então, planejar, organizar, dirigir é agora controlar. E o que a gente conhece, quem sabe trabalhar em empresas grandes, vai ver que dentro de uma empresa existe o ato do controller, a atividade de controladoria, ou até depois a auditoria para verificar se está tudo correto. Então, o controle é o quê? É criar cheques. Check-in, verificar se tudo aquilo que eu planejei, que eu organizei, que eu direcionei, se as pessoas estão executando conforme eu planejei. Então, é um ato de controlar. E aí a gente acaba usando outra ferramenta acadêmica, que é o PDCA. Então, você vai rodando esse PDCA, vai melhorando, e isso a gente fala de melhoria contínua. Uma empresa, ela tem que crescer utilizando ferramentas técnicas de gestão e para que ela tenha um crescimento contínuo. Então, João, e é isso, os empresários ou os colaboradores têm um pouco de dificuldade de implementar isso na prática, quando na verdade é muito simples. E quando a gente chega numa empresa que ele não tem esse conhecimento, a gente vai mostrando ali por A mais B, dentro da consultoria, que é sim possível, não é uma atividade exclusiva de uma empresa grande, que uma empresa pequena também pode explorar todas essas técnicas em prol do seu crescimento. E aí, quando o empresário vê que saiu do ponto A ao ponto B, que conseguiu executar aquilo que ele planejou, aí ele fica ali entusiasmado, já quer fazer o planejamento do próximo ano e aí nunca mais ele usa outra gestão a não ser essa. O ser humano, ele trabalha muito com meta, né? Você precisa, até o brasileiro, ele costuma fazer as coisas sempre de última hora, mas faz, né? Começa a correr atrás na última hora. Se você tem uma meta, um objetivo,
você vai, mesmo que seja em última hora, tentar correr atrás do prejuízo e tentar chegar naquilo lá. Por isso que é importante ter esse planejamento todo, né? Exato. E a gente também, além da meta e da métrica, tem a estratégia. Eu acredito que todo mundo já viu aquele filme lá, Em Busca da Felicidade, né? Onde o personagem do Will Smith, ele vê uma lista, ele pensa o seguinte: então, para mim é fácil, então eu vou ligar para X clientes, de X clientes eu vou atender tantos clientes e eu tendo a fechar ali um contrato ali, na época que o filme demonstra ali um atendimento no mercado financeiro, né? E aí ele vai, ele muda a estratégia, depois ele fala, não, eu vou ligar para o presidente da empresa, e ele muda a estratégia, então essa estratégia foi assertiva. Então você tem que sempre se questionar, eu estou usando a metodologia correta? Eu estou usando a estratégia correta? Essa estratégia, eu vou usar menos recurso de energia e vou ter mais resultado? Então, tentativa e erro. Então, você como líder tem que estimular o seu time a fazer isso, estimular o seu time a sempre pensar fora da caixa, para buscar estratégias diferentes, para atingir resultados excepcionais. Evandro, a gente vai caminhando para o final aqui. Eu queria perguntar se você tem uma frase que você quer deixar para o pessoal que está assistindo a gente. Uma frase de efeito, uma frase especial que você acha que vale a pena o pessoal estar conhecendo. Frase, se eu tenho, cara, eu acredito o seguinte. Eu acredito que eu não tenho uma frase, talvez eu tenha um pensamento. Você que quer, tem um sonho, cara, corre atrás. Não pense, não delegue às pessoas, não delegue a ninguém. O seu futuro é seu futuro, você tem que correr atrás e ponto. Você tem que desbravar. Então, eu penso que às vezes parece difícil, mas leva um tempo também. Hoje em dia estamos numa geração que quer tudo muito rápido, que as coisas acontecem rápido. Agora, veja só, eu formei tarde na faculdade, entrei com 25 anos na faculdade de administração, me formei com 29 anos, hoje eu tenho 39 anos. Então, eu tenho 10 anos de carreira e dos últimos anos aí que realmente engrenou e foi, então, mas nunca desisti. Então, um pensamento. Você é uma sua empresa, você é SA. Então, você tem que investir em você como se você fosse uma empresa. Então, segue uma reta, use estratégia, consome conteúdo, cerque-se de pessoas que vão levar ao seu objetivo, que com certeza você vai atingir esse sonho que você tem. Então é mais ou menos uma ideia, assim. E esse pensamento seu está muito linkado com o seu novo projeto. Verdade. Recentemente, então, bom, a gente já falava isso há muito tempo, né, João? Que eu queria muito ter um ecossistema de empresas. Porque hoje em dia, você vai para a internet, está todo mundo falando, saia do estatuto e vai para o PJ, saia do estatuto e vai para o PJ. Então, está criando um mundo de empresários que não sabe gerir. Então, beleza, você vai montar o seu negócio, mas como? Como eu monto o meu negócio? Como eu vou gerir o meu negócio? Eu preciso ter ferramentas. E aí vem o nosso propósito. O nosso propósito é realmente ensinar as pessoas a fazer gestão. Ensinar as pessoas a ser empresário. Porque só ir lá e tentar e bater a cara e quebrar a cara, ela vai se frustrar. Você vai criar um movimento rebote. Então, beleza, vai e monta seu negócio. Haja como um empresário dentro da empresa, monta seu negócio, mas também busque gestão. Então, a gente tem um papel educacional importantíssimo no país. Sabemos que muitas empresas quebram até o 3º ano, e é um dado estatístico aí do Sebrae, e nós viemos para romper as barreiras dessa estatística. Queremos quebrar essa estatística. Então, a gente quer montar um grande ecossistema da Fincor Brasil, que é uma empresa de consultoria empresarial. E aí, então, a gente vai atender vários clientes de vários segmentos. E atendendo esses clientes, o meu propósito também é conhecer novos negócios. E conhecendo novos negócios, eu quero investir nesses novos negócios. Tá? E quem está aí me ouvindo e quer participar disso, lá na frente a gente vai ter um sonho aqui. Lá na frente a gente vai abrir isso. Mas assim, aí investir. E aconteceu de fato. Então, nós já temos algumas empresas que nós atendemos e aí nos deparamos com uma empresa que é fora da curva, que é a Grãos e Companhia. A Grãos e Companhia, ela mudou de uma empresa familiar para uma franquia, uma franqueadora, e o propósito dela está alinhado com o nosso propósito, que é ajudar o empresário, né, aquele empresário que tem vontade de montar um negócio. E a pessoa do empresário, Matheus Mattioli, é uma pessoa super dedicada, cria processo, cria sistemas e métricas para que dá suporte para o empresário. Aí eu vi que o negócio é um negócio que está em franco crescimento. O setor de alimentação
No Brasil é um setor aí na casa aí de 35 bilhões de reais. É um setor que cresce acima de 20%, a alimentação, abaixo somente aí do setor de hotelaria e tal, porque depois do boom da pandemia. E a alimentação saudável está acima da casa de 25%. E eu falei, cara, tá aqui um negócio vantajoso, vi uma lacuna de oportunidade, e aí resolvi adquirir ali a franquia dele. A gente vai montar uma unidade na Vetoraz, já está em reforma, então todo esse ecossistema já está sendo construído. Esse primeiro investimento nessa empresa de um dos nossos clientes de consultoria já está sendo executado e não vai ser o primeiro. E a gente vai poder ajudar de fato empresas e empresários de São José do Rio Preto e região e do Brasil a entender sobre gestão e a aumentar o seu lucro e aumentar o seu faturamento de forma que ele venha a sustentar a sua família e tal, ter uma qualidade de vida. Esse é o propósito da Fincor Brasil, é ajudar empresários de fato, na prática, de como eu faço para fazer uma excelente gestão. Legal, pessoal. Aqui a gente vai terminando o nosso bate-papo. Siga a gente no Fincor Brasil, oficial no Instagram. E também siga a Grãos e Companhia Vetorazo e a da Redentora, que vai vir muita novidade boa por aí. É isso aí, um grande abraço aí pro meu amigo Matheus Mattioli, sócio hoje. Um detalhe muito importante, sociedade é muito importante, desde que sejam pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma pegada que você, e se você se cercar dessas boas pessoas, desses bons profissionais, tenho certeza que é sucesso. Eu tô me cercando disso. Tem aqui o João Gabriel, que é meu sócio, uma pessoa fantástica, inteligentíssima. Tem o Matheus lá. Então, a nossa equipe, eu acho que a gente se cerca de pessoas fora da curva. Isso é muito importante. E aí, pessoal, foi um prazer fazer esse bate-papo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham levado aí um conhecimento a mais para vocês atuar no dia a dia. E fica o meu forte abraço e muito obrigado pelo convite. E aí, o próximo Fincorcast, o Evandro volta para esse lado da mesa, pessoal. É isso aí, pessoal. Um abraço.